Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre os cachorros, tá? Esses animais incríveis aí que habitam as nossas casas. Eu sou Felipe e esse é o seu canal Eu Sei. Os cachorros foram um dos primeiros animais a ser domesticados pelo homem, tá? É uma subespécie do lobo, da família dos canídeos, certo? Então esses animais foram um dos primeiros a ser domesticados pelo ser humano. Existem hoje em dia mais de 340 raças de cachorros, tá? Essas raças registradas que aí se diferenciam pela sua pelagem, pelo seu porte, tá? O seu tamanho. Então existem aí inúmeras raças. Essa quantidade ela não é fixa porque ao longo do tempo o ser humano foi fazendo cruzamento entre raças e criando novas raças, tá? Então assim, tem-se mais de 340 raças registradas hoje em dia. E essas raças, como já falei, variam muito. Então você tem desde animais de 9,65 centímetros, como é o caso do Milei, um chihuahua que vive no Porto Rico lá com sua dona e é o recordista no livro dos Guinness como o menor cão do mundo, com 9,65 centímetros. E aí você vai para o maior cão do mundo, que era o gigante Zeus, né? Um dog alemão de 1 metro de altura e 11 centímetros. Já quando ele ficava na posição em pé, ele dava mais de 2 metros de altura. Esse cão morava nos Estados Unidos, já veio a falecer, mas o recorde dele persiste até hoje. 2 metros de altura ele em pé, ou seja, era um animal gigantesco. Uma curiosidade dessa raça é que é uma das raças mais famosas no mundo da animação, uma vez que o dog alemão é a raça do Scooby-Doo, tá? Do desenho Scooby-Doo. Então o Scooby-Doo ele é da raça dog alemão, então por isso aí é uma das raças mais famosas no mundo. Aí você tem vários tipos de raça, você tem aí o pastor alemão, bulldog, labrador, golden terrier, o chihuahua, que a gente falou que tem o menor, é o recordista de tamanho, né, como sendo o menor do mundo, border collie, rottweiler, galgo alemão, dálmata, terrier preto da Rússia, entre outros. Existem várias raças aí, tá? Você deixa aqui nos comentários se você conhece mais algumas raças que a gente não citou aqui, deixa aqui nos comentários a raça do seu cachorro, que cachorro você tem, qual é a raça dele, tá certo? Deixa aqui nos comentários pra gente ficar sabendo. Algumas curiosidades dos cães, que assim como nós, os cachorros têm impressão digital. Só que a impressão digital do cachorro é no focinho, tá? E não no dedo como é o nosso, né? O dele é no focinho. Então, pelo focinho, pela impressão digital do focinho, você consegue identificar um cachorro. Então, se você tiver o registro lá se tiver lá o registro da impressão digital dele no nariz, ele pode estar velho ou mudado, mas aí pela impressão digital do nariz você consegue identificar o cachorro. Ao dormir, os cães normalmente dormem de sobrealerta, né? Então você vê, o cão está dormindo ali, passa alguém, ele acorda logo, olha, porque é um animal que tem essa questão do olfato, do ouvido muito apurado, então, e também por ser um animal de porte pequeno, então também sofria muito com caça de outros animais, né? Então ele ficava sempre alerta. Então o cão ele só vem dormir com a barriga para cima quando ele está realmente se sentindo bastante seguro. Quanto à velocidade, você tem também, né, variando de acordo com a raça, cães que chegam a cerca de 72 km por hora, né? Que são usados, aí são esses cães que são usados para fazer corridas e tal, geralmente no Oriente Médio. Então eles chegam a 72 km por hora, mas a média comum dos cães é 30 km por hora, né? Então correm bastante. Quanto ao olfato, aí também é uma variação de acordo com a raça. Tem raça que tem um olfato mais apurado e outras menos, mas em comum os cães eles possuem de 10 mil a 100 mil vezes uma capacidade de olfato melhor do que a nossa ser humano, porque no nariz dos cães há mais de 290 milhões de receptores olfativos. Isso é muito mais do que o nosso, porque o nosso a gente possui só 6 milhões de receptores olfativos. No caso deles, eles têm 300 milhões, ou seja, mais de 290 milhões de receptores. Possuem a capacidade muito maior do que a nossa para sentir o cheiro. É baseado nessa capacidade que você vê o uso de cães usado pela polícia para identificar entorpecentes, usado nas equipes de resgate nas florestas para procurar as pessoas, porque como eles sentem o cheiro com uma capacidade muito maior do que a nossa, então ele sente o cheiro da pessoa à distância, então facilita a localização dessa pessoa. Em caso que há desabamentos, há muitos escombros, então às vezes a pessoa não está conseguindo falar, pedir socorro, então é usado o cão também, porque ele sente o cheiro da pessoa e aí ele vai e localiza aonde está, sinaliza onde está aquela pessoa e as equipes de resgate vão lá e fazem o resgate. Então os cães são fenomenais.
Além disso, você tem cães sendo usados para terapia com idoso, para interagir com os idosos e aí ajudar os idosos a se recuperar melhor, a não se sentir sozinho. Você tem cães que cuidam de pessoas que têm problema de saúde, então o cão é treinado para ele perceber quando a pessoa está passando por alguma dificuldade e ele pedir socorro, ajudar aquela pessoa. Você tem cães aí que servem de guia, então a pessoa tem alguma deficiência visual, então o cão ele ajuda a percorrer caminhos, evitar obstáculos. Você tem inúmeros usos aí de cães para as pessoas e tem muitos também que são usados para defesa. Então você tem um ambiente, ou você tem um ambiente que você tem um risco de invasões, então tem raça de cães que são específicas para defender aquele território ali, como eles são de matilha e tal, então eles usam essa área ali, a área onde ele está, é como se fosse o ambiente dele, a área dele. Então quem for invadir, eles não permitem. Então você tem aí o uso do cães pelo ser humano em inúmeras situações. Você tem no campo, você usa o cão para pastorear ovelhas. Então é um animal realmente, como se diz, o melhor amigo do homem, porque ajuda o homem em várias tarefas do seu dia a dia. Se você gostou, se você sabe de alguma atividade que não foi falada aqui, deixa aqui nos comentários, tá? Valeu, até o próximo vídeo, tchau!